Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias no livro de 2 Pedro, no seu versículo 21. Seu versículo 21. Vamos ler um pouco aqui a palavra de Deus e daqui a pouquinho entrar em oração para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus: porque a profecia nunca foi produzida por vontade algum, de homem algum, mas os homens santos de Deus fala inspirado pelo Espírito Santo. Deu para entender a mensagem? Eu posso repetir, né, para a gente entender melhor a mensagem. Essa mensagem é interessante. Vamos repetir, não tem problema não, quantas vezes for. A palavra de Deus nunca enjoa, a gente nunca pode deixar de estar meditando na palavra de Deus. Às vezes a gente lê uma na Bíblia e repete, tem muitas pessoas que até falam, pô, mas você repete a mensagem 2 vezes, né? Imagine se fosse uma coisa ruim, aí repetiria 2, 3 vezes, mas como é uma coisa santa, você pode repetir quantas vezes você quiser, né? Então vamos repetir aqui para nós entender um pouco. Não tem problema não. Vamos repetir a palavra de Deus. A gente ganha, né, mais sabedoria. É interessante que eu li aqui o versículo 21. Pode abrir sua Bíblia aí, 2 Pedro. Você vai entender, vai ler e você já vai entender o que a mensagem está falando, né? O interessante é que você lê esse versículo, no seu versículo 21, e você já entende, não precisa nem você meditar. Na mensagem você já vê o que Deus está falando com você. Olhe, observe bem. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem. Você sabe o que quer dizer isso? A profecia nunca foi produzida por vontade própria. Quando a pessoa, o servo de Deus está falando em profecia, não é porque ele quer falar, né? Observe, a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus fala inspirado pelo Espírito Santo, né? Tá aí a resposta para muitas pessoas que não entendem o que é profecias, outros não entendem o que é dons de Deus, outros não entendem o que é revelação, né? A palavra em si já é revelação, né? Aqui já é a revelação que Deus tá falando conosco, né? Às vezes as pessoas falam línguas e muitas pessoas até acham graça, né? Não sabe, não entende o propósito de Deus, não entende que é Deus ali que está falando e só entende quem é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Observe que fala que em hipótese algum ela é produzida por vontade de homem. Você sabe o que quer dizer isso? Que aquela profecia ali, que aquele irmão, aquele servo de Deus está passando para você, não é porque ele quer passar, mas sim através do Espírito Santo, que está passando para ele entregar a você, né? Agora, eu lhe digo também, o seguinte, vou explicar aqui melhor também, que existem profecias do homem também. Aí já é falsos mestres. Aí diz aqui a palavra de Deus, falsos profetas, né? Quantos falsos profetas existem hoje para ganhar em cima, né, daquela profecia, né? Mas você acha que eles não vão pagar? Você acha que hoje você para entregar uma profecia é simples? Ah, eu pensei nisso, eu vou falar para fulano que Deus está falando. A Bíblia diz que nós devemos fazer prova. Quando eu vou passar qualquer profecia, quando eu vou passar qualquer revelação, eu faço prova de Deus. Deus fala para mim entregar algo, eu primeiro faço prova. Porque eu tenho medo de ser de mim mesmo. Porque nós pagamos o preço, irmão. Não é simples, não. Paga o preço, sim. Olha, falsos profetas nas igrejas, né?
primitiva havia homens de Deus guiado e inspirado, não é, por ele para cuidar dos seus rebanhos, mas também, né? Mas também, observe a palavra. A palavra tem que ser observada bem para você entender. Mas também havia falsos mestres. Até hoje é assim. Que há muitos desviava da fé, porém, assim como isso não era novidade, como hoje também não é, naqueles dias não é e nem hoje também, pois o próprio Senhor Jesus advertiu sobre essas ou esses acontecimentos. O outros alerta contra as heresias, cujo ensinamento contrário. Quantos ensinamentos nas igrejas, irmão? É contrário. Quantos pensamentos, quantas revelações, né? Quantas profecias. A palavra de Deus promove grande, mas a fé como contenda, né? E diversões, né? Ou adivinhações, e ainda conduzia, né, a alma à destruição eterna. Hoje, irmão, nós temos que ter cuidado com profecia. Devemos também ter cuidado com revelação. Devemos também ter cuidado com pregações, né? Às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim: Deus vai te dar um carro do ano, Deus vai te dar um bom emprego, Deus vai te dar uma bênção, Deus vai mudar a tua vida. Isso é heresia, irmão. Não existe essa possibilidade de Deus te dar algo assim, não. Se fosse assim, ninguém sofria, irmão. Quantas pessoas estão aí desempregadas? Quantas pessoas estão passando fome? Quantas pessoas estão endividadas? Aí você vai pegar essa culpa toda e colocar em Deus? Não. Eu não confio, eu não acredito nessas histórias que muitos contam aí. Eu posso estar enganado, mas eu creio que não. Sabe por quê? Porque, em hipótese algum, Deus vai obedecer homem, irmão. Ah, Deus vai te dar aqui tal coisas. Deus pode dar? Pode. Mas depende, não depende de Deus para Deus te dar aquilo, não. Depende de você. Você ser obediente. Você seguir os mandamentos para receber. Não, Deus não pode te dar algo que você não vai. Como é que diz? Aguentar, né? Às vezes as pessoas falam as coisas sem pensar. Entrega as profecias, entrega a revelação e não sabe não o que está entregando. Eu vejo muitos aí, muitas pregações, Deus está te dando tal coisa, tal coisa. Deus pode dar? Pode. Mas como é que Deus vai dar algo a você? A tua vida toda atrapalhada, você em dois caminhos, em dois pensamentos. Primeira coisa que nós devemos fazer para receber algo de Deus é obedecer a palavra de Deus, é seguir os mandamentos. Porque se eu tiver errado, nessa mensagem, se eu tiver errado nessa mensagem que eu estou passando aqui, eu paro de pregar. Porque nós temos dois olhos para enxergar, irmão. E nós observa pessoas que estão dentro da igreja o tempo todo. Se pudesse, morava dentro da igreja. Mas você olha, observa a vida dele toda acabada.
Você observa a situação dele, é doença, é tudo de ruim que segue a vida dele. Mas ele está dentro da igreja o tempo todo. Ah, é o diabo. Não, não é o demônio, não, irmão. Você sabe por que acontecem essas coisas? Porque as pessoas estão em dois caminhos, dois pensamentos. Eu vou naquela igreja ali porque vai me revelar minha vida. Eu vou naquela igreja que eu vou receber uma benção. Você não está indo para ter um encontro com Deus, você está indo em troca de algo. Entendeu? Então, eu não. Repetindo aqui, eu não acredito nessas profecias que Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo. Deus pode lhe dar sim. Não precisa ninguém falar que Deus vai lhe dar, não. Depende de você. Você está preparado para receber? Você está preparado para receber? Porque a Bíblia diz que aquele homem rico, vou repetir, aquele homem rico, ele era rico. Ele tinha tudo. Ele podia comprar, podia fazer o que quisesse com o dinheiro dele. Mas faltava algo nele especial que ele não tinha. E ele foi buscar onde? Ele foi buscar com Deus. O que farei para herdar a vida eterna? Mas ele queria herdar a vida eterna com a riqueza dele também. Existem pessoas assim. Todos os mandamentos, dentro de jovem, ele diz que dizendo ele seguia os mandamentos. Mas um mandamento chave ele não estava seguindo. Que era a primeira coisa que nós temos que fazer é amar a Deus acima de todas as coisas. E o ser humano hoje não faz isso. Não faz isso. Se alguém disser aqui que ama a Deus em primeiro lugar, ele é mentiroso. Não ama, irmão. Não ama a Deus. Não ama. Não é simples uma palavra, eu amo a Deus, pronto, tá certo. Não, não é assim não. Eu também posso dizer eu amo a Deus, eu posso dizer eu amo fulano, amo ciclano, mas da boca para fora, irmão. Então, amar a Deus acima de todas as coisas não é uma palavra simples. Não é fácil amar a Deus. Imagine você abandonar o mundo para seguir a Deus. Você sabe o que é ser seguidor de Jesus? Você acha que seguidor de Jesus é andar junto com Jesus? Não. Não é isso não, irmão. Por isso que eu digo, a Bíblia fala, examinai as escrituras. Muitos estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Você acha que para ser cristã ou um crente, melhor dizendo, né? Porque o crente é o que crê, mas um cristão é simples, é aceitar Jesus, é levantar sua mão e ser crente? Não. Você vai passar por muitas coisas, muitas provações. Você vai ser testado. É como se entrasse no exército. No exército só fica aqueles capacitados. No céu também só vai entrar aquele capacitado. Então não venha dizer que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Como é que está a sua vida? Primeiro lugar, em hipótese algum, você vai receber nada sem merecer. Você está merecendo? Não. Tem pessoas que ele passa o tempo todo ali orando, clamando, campanha, jejum, atrás de uma bênção. E Deus está vendo. Mas sabe por que Deus não dá? Porque Deus está cuidando de você. Porque se Deus abrir mão, tudo que nós quiser, Deus fazer por nós, nós abandonamos a Deus. Era 10 leprosos. Quanto veio agradecer? Um. E esse um era estrangeiro. Ele não fazia parte daquele povo, daqueles 9. Olha a diferença aí. É assim que acontece hoje no ser humano. O cego Bartimeu, por que ele estava ali? Porque ele era cego. Tudo isso, então, não vá atrás de Deus porque você está precisando, não. Você tem que ir atrás de Deus, ou precisando ou não. Você tem que seguir os mandamentos, as leis, né? Não é fácil. Eu digo a você que não é fácil. Ser cristão hoje, abandonar o pecado, largar o mundo, largar as riquezas, os desejos, para seguir a Deus, irmão. Se um pastor hoje em dia subir no púlpito e pregar sobre isso aí, quando ele olhar para frente, ele não vai encontrar ninguém sentado. Não é simples. Então é o que a Bíblia diz aqui, ó. Porque às vezes, por que eu estou falando isso? Porque às vezes chega pessoas para mim e diz, por que aquela pessoa fala aquelas línguas ali? O que está falando?
E são pessoas muito tempo dentro das igrejas, irmão. Não é pessoas, não é novo convertido, não. São pessoas que já frequentam a igreja há muito tempo. Por que, que ele está assim, rodando? Por que, que ele está assim, falando em línguas estranhas? Por que, que ele está ali chorando? São pessoas que deixam de meditar a palavra de Deus para estar ouvindo coisas que não tem nada a ver, irmão. Muitos estão ali dentro. É porque a Bíblia diz assim, ó, muitos são chamados e poucos escolhidos. Tudo que nós está observando hoje, a Bíblia já relata. Você tem, olha quanta parábola você pode observar e comparar como hoje. O homem rico. Vou começar pelo homem rico. Já diz tudo, ele era rico, mas ele não tinha paz, não tinha sossego. Ele foi buscar aonde? Em Jesus. Chegando lá, ele perguntou o quê? O que farei para dar vida eterna? Jesus falou para ele seguir os mandamentos. Eles que deram de jovem, ele seguiu os mandamentos. Né? E muitos conhecem já essa mensagem. O fim dessa mensagem. Aí vamos passar agora para os 10 leprosos. Quanto votou para agradecer? Né? Então, se você pensar nessa parte aí, se você for observar, hoje é a mesma coisa. Você está achando que todos que estão dentro das igrejas estão curados? Não está não. Se tivesse curado, ele não estaria ali. Então, observe bem que nós leu aqui a mensagem e falou abertamente. Não precisa nem você meditar. Você já lê a palavra e já entende. Por que a profecia... Olha, isso aqui é uma pergunta. É uma pergunta. Por que a profecia nunca foi produzida, vamos dizer, melhor dizendo, nunca foi fabricada, né? Produzida e fabricada, né? Nunca, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem. Você sabe por quê, irmão? Se fosse produzida por vontade de homem, ele podia falar o que quisesse, ele ganharia em cima. Faria o que quisesse com aquela profecia. Nunca foi vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus fala inspirado pelo Espírito Santo. Então a profecia, quando você for entregar, cuidado, porque você não está falando de você, você está falando do Espírito Santo. Cuidado que você vai passar, para não pagar o preço depois. Talvez você passe uma profecia até enganosa e a pessoa recebe. Deus tem compaixão e faz o que acontecer. Mas naquele grande dia, você vai ser cobrado pelo aquilo que não existiu e você falou. Então cuidado o que você está passando aí, né? Eu podia ir até além, podia ter mais, mas a hora não me permite. Eu vou entrar aqui em oração e agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito em minha vida e na sua vida. Mas faça uma análise na Bíblia, irmão. A Bíblia é para nós ler e aprender de Deus. Pega a tua Bíblia, lê algum versículo. Não deixe de ninguém te engane, não. E nem seja enganado. Leia a Bíblia. Aprendeu alguma coisa? Compartilhe com outras pessoas. Né? Compartilhe com outras pessoas. Você lê um versículo, achou interessante? Compartilhe com outra pessoa. Até comigo mesmo, pode mandar para mim. Você leu um versículo, achou bom aquela fase? Pode mandar para mim. E mande para outras pessoas também. Assim você está evangelizando e levando a palavra de Deus. É isso que Deus quer da gente. Deus não quer que você esteja dentro da igreja ou fora sendo enganado, né? A Bíblia ela é para ser meditada. Ah, mas eu leio, mas não entendo nada ali. Peça a Deus que Ele te orienta. Deus te orienta. Deus, eu preciso que o Senhor me oriente aqui nesse versículo, nesse capítulo. Entendeu? Deus vai te orientar e você vai perceber o que a Bíblia está dizendo. Porque tudo que está acontecendo na face da terra hoje é bíblico. Está na Bíblia. Ah, mas aconteceu isso, isso, isso. Você soube logo, agora, porque você não leu a Bíblia antes. Se tivesse lendo a Bíblia, você já sabia que aquilo ia acontecer. Então, se a Bíblia lá em Gênesis fala que Deus criou os céus e a terra, tudo que ele criou ali
O homem hoje está destruindo, está fazendo do jeito dele. É assim que está sendo hoje. Então lê a palavra de Deus que você vai ficar esperto e vai entender. Deus abençoe a todos. Vamos entrar aqui em oração, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Se você quiser preparar um copo com água, é bom. Prepara um copo com água aí para nós apresentar o Senhor Jesus. Irmão, esse copo com água que nós sempre diz aqui é bom. Eu já vi pessoas contar bênção que sua casa estava amarrada, né? Queria fazer uma reforma, mas não conseguia. E começou a botar um copo com água e ungia a sua casa com aquela água. Bebia e pegava um pouquinho e ungia a porta da frente, porta do fundo. E hoje ela viu a transformação. Ah, mas é porque jogou a água? Não, é a fé. É a fé. O cristão ele tem que ter fé, acreditar em Deus. Tudo é possível ao que crê. Se você não crê, não faça isso. Mas se você tiver alguma coisa amarrada na sua vida, prepare um copo com água agora e coloque. Aí você não tem fé? Use a minha. Use a minha. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu não fico um dia sem botar um copo com água na oração. E aquela água eu bebo e faço também o que eu falei aqui. Use a minha casa toda com água. E veja a diferença. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, neste momento de oração estou aqui agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, as bênçãos que o Senhor me deu e que outras que adivinhem. Aqui está meu copo com água. Eu também sinto que muitos também colocaram seu copo com água. E cada copo, cada vasilha, cada boticha de água que tiver aí, estende tuas mãos e derrama a gota do milagre. Para onde essa água passar, aonde essa água ser derramada, que haja paz, tranquilidade e saúde. O ser humano hoje ele quer saúde, ele quer paz, ele quer tranquilidade. Precisa dormir, deitar, colocar sua cabeça no travesseiro e sentir que está tudo bem. Então, Pai, livra ele de uma bala perdida, de um acidente, de uma enfermidade, de um ataque fulminante. Quantos não deitaram e não acordaram mais? Outros acordaram em uma cama em um hospital. E nós estamos aqui com saúde. Então é momento de levar a tua palavra. E é o que eu estou fazendo. Coloca uma gota do teu sangue nessa vasilha com água. Unge, Pai, cada casa, cada lar, cada família. Protege nas tuas mãos. E dando assim a bênção e a vitória para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todo aquele que crê, diga amém e graças a Deus. E você que pegou nesta água aí, antes, você pegou nessa água aí, falou para Deus e mostrou a Deus como está a tua casa. Deus viu. Se você usar fé, assim como você fez aí com essa água, que você usar fé e jogar esta água aí, você vai ser abençoado. Já está sendo abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.